Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar, se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida, que você pode mudá-la. É assim que você transforma a sua vida, se colocando realmente como prioridade, como a pessoa mais importante dela. Que bom que você está aqui para mais uma live da Blindagem Emocional, nesta última semana da terceira temporada de Lives Blindagem Emocional. A gente vai agora para a reta final, são as 5 últimas lives desta temporada, uma temporada incrível que começou lá no finzinho de agosto e a gente vem em 5 semanas construindo, desconstruindo muitas coisas, e eu tenho certeza que você, se você vem acompanhando aqui todas as lives da Blindagem Emocional, você já entendeu que muitas coisas, muitas fichas já caíram e talvez você precise agora agir. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante na sua construção ou na sua desconstrução. A gente vai falar sobre perdão, é esse assunto aqui, ó. Como perdoar da maneira certa e sem arrependimentos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre perdão e é um assunto muito importante porque não dá para você pensar numa mudança de vida, não dá muitas vezes para você pensar em avançar com a sua vida se você está carregando mágoa, se você está carregando raiva, se você simplesmente ainda guarda sentimentos que fazem com que os seus pensamentos fiquem presos. É sobre isso que a gente fala daqui a pouquinho. Deixa eu dar um bom dia aqui para algumas pessoas que já estão aqui para esta live. A Simone Moraes, oi Simone, bom dia. A Maria José Oliveira também por aqui. A Kátia Honório, bom dia Kátia. A Clarice, hipnoterapeuta, que legal, hipnoterapeutas sempre bem-vindos aqui, muito bom. A Juliane, oi Juliane, bom dia, seja bem-vinda. Pessoa 8089 também por aqui. A Nadir, bom dia Nadir. A Daniela também chegando por aqui. A Sabrina, bom dia Sabrina. A Ana Carolina, minha dentista, fala Ana, seja bem-vinda. A Valéria também por aqui, seja bem-vinda. A Valéria que vai participar da Turma 7, a já épica Turma 7 da Blindagem Emocional, bom dia. A Maria Ferrante também vai participar da épica Turma 7, bom dia. Clóvis Soares Galvão, bom dia Clóvis, seja bem-vindo. A Luzia aqui também, bom dia. A Gilnete, bom dia também. BR7 Estética Automotiva, fala meus amigos. A Patrícia Lutfi também, bom dia Patrícia, seja bem-vinda. A Sônia também por aqui. A Marta, o grande Theo, fala Theo, meu amigo, seja bem-vinda. A Lohane, seja bem-vinda. A Lohane também estará na Turma 7, na épica Turma 7. Bom dia, sejam todos bem-vindos. É sobre perdão que a gente começa a falar a partir de agora. E antes da gente só começar a falar do tema de hoje, só lembrando que você pode ajudar o Johan. O Johan de 7 anos, esse menino lindo aqui da foto, o Johan, ele nasceu com atrofia muscular espinhal, também conhecida como AMI, e todas as lives da terceira temporada são em prol do Johan, tá bom? Então você pode ajudar o Johan comprando um dos selos aqui do Instagram. Tem 1, 2, 3, você pode comprar um dos 3 selos, né? Você pode comprar 1, comprar 2, comprar 3 para ajudar o Johan. E você pode seguir o Johan também no Instagram, @ame.johan, tá bom? E o Johan ele precisa, né, de uma estrutura que não é barata, uma estrutura de fisioterapeutas, de educadores, enfim, precisa de uma estrutura que não é barata. E, além disso, a cada 4 meses ele precisa de um remédio que custa cerca de R$270 mil a cada 4 meses. E, infelizmente, o convênio médico cortou. Então, por isso que a gente está aí buscando ajudar o Johan e a família, tá bom? Então, você pode ajudar o Johan dessa maneira ou também você pode fazer um Pix, tá bom? O Pix é o meu e-mail pessoal, ogata76@gmail.com, e você pode ajudar o Johan, tá bom? Todas as lives, todas as 50 lives dessa temporada
são em prol do Johan. A gente vem juntando aqui, através dos selos, uma quantia para doar para a família, tá bom? E para você que já doou, que vai doar, domingo às 17 horas a gente vai ter um encontro exclusivo. Eu vou fazer um encontro, é um bate-papo para tirar suas dúvidas, para você talvez me perguntar coisas que você não conseguiu perguntar aqui durante a temporada. Eu vou te conhecer, vai ser num ambiente fechado, você vai receber esse login, essa senha, tá bom? Ainda no final dessa semana, para que você possa participar dessa conversa. É a minha maneira de retribuir tudo que você tem feito aí pelo Johan ao longo dessa terceira temporada, tá bom? Então, muito obrigado. Se você puder ajudar, vai ser muito legal, porque a solidariedade também faz parte da nossa evolução como ser humano. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para algumas pessoas que chegaram aqui também. Bom dia, Rita, seja bem-vinda. Bom dia, Regiane Barreira. Oi, Regiane, seja bem-vinda. A Carol também por aqui. Oi, Carol, seja bem-vinda. Bom dia. A Vânia Souza também. Kleber Quesada, meu grande amigo. Kleber tem live hoje. O Kleber faz live de quarta e também de sexta. A Nilzete também por aqui. A Adriana Ramos. A Silmaria também. Silma Maria Leite, seja bem-vinda. A Rosana também por aqui, bom dia. A Adriana vai estar na nossa turma 7 também, né, Adriana? Excelente, assim como a Silvana também estará na turma 7. Aliás, você pode entrar para a turma 7 da Blindagem Emocional. Inscrições abertas, bit.ly/blindagem T7, tá bom? Você pode participar da blindagem. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre o programa. Vai ser um programa realmente especial. Bom dia, Esther, bom dia, seja bem-vinda também. Bom, vamos começar então a falar de perdão. Falaremos de perdão. Bom dia, Fábio Fante. A gente precisa entender, quando vamos conversar sobre perdão. Olha lá, o Kleber, hoje tem live, siga o Kleber, Kleber.quesada, tem live às 20 horas, tema prosperidade. Olha só, o Kleber vai fazer a live às 20, 21h15 eu chego com mais uma live da blindagem emocional. Então você pode ter aí 2 horas de muito conteúdo bom, muito conteúdo bom. O conteúdo do Kleber é excelente, então vai lá, siga, esteja na live, porque você não vai se arrepender. E aí você já fica no Instagram para assistir a live da Blindagem Emocional, a live da noite, tá bom? Bom dia, Tiago, bom dia, Guinas, Marta Oliveira também por aqui, a Gabi, bom dia, Gabi, a C43 também por aqui. Excelente, vamos lá então. Falando de perdão, a gente precisa entender que para prosperar, né, como até o tema que o Kleber vai trazer hoje, para você prosperar, muitas vezes você precisa revisar a sua vida. Você precisa olhar para a sua história, você precisa fazer as pazes com a sua história, e existem alguns pontos que são sensíveis, existem alguns pontos que deixaram marcas, existem algumas passagens da sua vida que se tornaram feridas emocionais. E sobre isso que você precisa começar a olhar com mais profundidade. Talvez você não queira, para não sofrer novamente, você talvez tenha criado aí um pensamento, uma mentalidade de que não, eu não vou olhar para isso, eu vou seguir em frente. Só que você acaba muitas vezes repetindo padrões. Muitas vezes você acaba sendo puxado para trás. Sabe aquela sensação de você começar algo novo e algo parece que te puxa? Muitas vezes isso está relacionado com esta mágoa, com essa ferida emocional. Porque uma ferida emocional, ela deixa marcas, ela deixa cicatrizes. Maria, crateras, eu diria assim. Ela deixa, cicatrizes. Alguém te machucou em algum momento. Talvez tenha sido o seu marido, sua mãe, seu pai, seu filho, um amigo, um sócio. Ou seja, essa ferida, ela está aí aberta. O grande problema é que nós fomos adestrados a não olhar para a causa. E principalmente nos tempos atuais, nessa sociedade da pressa, nessa sociedade líquida, como Bauman diz, é uma sociedade onde as coisas passam muito rapidamente, nós temos a necessidade apenas do quê? De remediar.
É como se você fizesse um curativo e seguisse em frente, porque você não pode parar, porque você não pode parar de produzir. Porque se você para de produzir, você é julgada pelo seu grupo, você muitas vezes pode ter a sua reputação manchada, porque você fica lá no sofrimento e você acaba se tornando uma pessoa muitas vezes de gelo, emocionalmente de gelo. E a gente precisa entender, existem algumas feridas que, enquanto elas estiverem abertas, sempre que existir um gatilho, você vai sofrer. Sempre que vier um pensamento associado, você vai sofrer. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. Se você está entendendo a importância de olhar para essas feridas emocionais que existem. E quando isso acontece, tem uma razão. Por exemplo, você tinha uma expectativa com determinada pessoa. Essa era a sua expectativa. Só que essa pessoa quebrou essa expectativa. Essa pessoa talvez tenha agido de uma maneira que quebrou a sua expectativa. E a partir daí cria-se essa ferida. Então entenda também que é algo muito importante nesse processo. O fato que acontece, por exemplo, uma traição, a gente falou ontem, né, de traição na live da noite. Uma traição, que é o fato, ela pode iniciar, claro, uma ferida emocional. Só que muitas vezes essa ferida emocional, ela apenas foi reforçada pela traição que você sofreu, por exemplo, do seu marido, da sua esposa, recentemente. Mas a causa, o que faz você sentir a dor, ela começa lá atrás. Porque, presta atenção no que eu vou te dizer e talvez seja a coisa mais importante que eu vou te dizer nessa live de hoje. É a sua interpretação do fato que realmente te machuca e não o fato em si. Presta atenção nisso aqui, printa essa tela se você quiser, posta ela, mostra para as pessoas. É a sua interpretação do fato que realmente te machuca e não o fato em si. Como assim, ô gata? Puxa, eu fui traída pelo meu marido. Esse é o fato? Isso me machuca. Não necessariamente. O que te machuca é a interpretação que você dá àquele fato. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo, eu sempre dou esse exemplo. Vou imaginar que você esteja já num casamento, né, com uma pessoa há muito tempo. E você não tem a coragem de sair desse casamento. Talvez algumas pessoas se identifiquem. Não levanta a mão, não precisa levantar a mão. Não precisa se dedurar aqui, ok? Mas você já sabe que aquele casamento não vai para frente, que você perdeu o amor por essa pessoa. E o que você faz? Você não consegue... Você fica procrastinando, você fica levando com a barriga. Você não consegue terminar aquele casamento. Você não tem a coragem para isso. Tudo bem? E aí acontece uma cena, né? Acontece um evento. Você chega em casa e aí você pega o seu parceiro e sua parceira te traindo na sua cama. Eu não vou dizer que esse fato é um fato, nossa, que legal, olha o que aconteceu. Mas, dependendo da situação, e se você for essa pessoa que talvez não via saída, né, você não tinha argumento, você não tinha como sair daquela relação, esse fato pode ser a sua salvação. E aí você até tem um alívio, né, um certo alívio com aquela situação. Puxa, ele me traiu, nossa, agora eu posso ser livre. Essa é uma interpretação que pode existir. Eu não estou falando que é uma regra, ok? Mas eu estou querendo mostrar para você que não é o fato que faz você sofrer, mas é a interpretação que existe aqui na sua mente. Para outras pessoas, e eu diria que para a maioria, a afronta de uma traição na própria cama do teu parceiro, da tua parceira, claro que aquilo vai talvez criar em você uma grande ferida. Por quê? Porque talvez exista uma dependência daquela pessoa, uma dependência emocional.
E quando você imagina que aquela pessoa talvez vá embora, aquilo te estraçalha. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O que eu quero que você fixe aqui é o que te machuca é a interpretação que você dá ao fato. Porque um mesmo fato pode ter duas ou mais interpretações. Eu coloquei uma aqui primeira que, digamos, não é muito comum talvez. Mas a segunda, onde as pessoas ficam mais sensíveis ao fato, sim, ela é mais comum. Então, é importante. A interpretação é que te machuca. Por isso, presta atenção, você precisa o quê? Ressignificar a interpretação. É através da sua história que você consegue ressignificar a interpretação. É através do que aconteceu na sua trajetória, dos padrões que você viveu e que vive, é que está as respostas para as suas feridas emocionais, para essas demandas emocionais. E aqui eu quero eu quero reforçar uma coisa que eu falei ontem na live da noite. Quando a gente fala de uma ferida emocional, você precisa levar isso muito a sério. Porque as pessoas costumam achar que uma ferida emocional é simplesmente um mimimi, é simplesmente uma coisa que, para com isso, enxugue as lágrimas e siga em frente, seja forte. E não é bem assim. A ferida emocional, ela é muito real. Ela é muito real. Ela é uma dor real. Ela é uma dor real. No programa Blindagem Emocional eu explico isso mais a fundo, mas entenda isso. É uma dor muito real. E aqui, rapidamente eu vou mostrar para você a diferença, né, entre a semelhança entre a dor física e a dor emocional. Porque a dor, ela traz angústia. A dor, ela traz angústia. Por exemplo, se você acorda e apressada, né, você bate o seu dedinho do pé na quina da cama. Dói, não dói? E traz uma certa angústia, aquela coisa ruim, não traz? Uma sensação ruim. E quando você passa por uma dor emocional, acontece a mesma coisa. A mesma coisa. A neurociência, ela já vem explicando isso de uma maneira fabulosa. Por quê? Quando você tem a dor física, né, quando você bate lá o dedinho, o que acontece? Existe um circuito cerebral no seu cérebro que ele é ativado. Exatamente porque para uma espécie de anestesia para você sobreviver. Dói, mas e vem aquela angústia e aí você é como se você tomasse uma anestesia e aos poucos aquela dor vai passando. E segundo estudos da neurociência, acontece a mesma coisa quando você tem uma dor emocional. Esse mesmo circuito cerebral, ele é ativado. Ele chama cíngulo anterior dorsal. Cíngulo anterior dorsal. Ele é ativado da mesma maneira. Ou seja, a dor emocional, ela é igual à dor física. Ela é real. Ela é real. Então, para você que viveu ou vive uma dor emocional, não despreze isso. Procure ajuda. Procure ajuda. Sozinho é muito mais difícil de você resolver essa dor. Muito mais difícil. E também perigoso. É perigoso porque quando você não sabe a direção, quando você não sabe como fazer, é muito fácil, presta atenção no que eu vou te falar, é muito fácil você cair em ciladas. É muito fácil você fazer as escolhas erradas e, pior, você cavar mais o buraco onde você está. E aí fica mais difícil de sair. Tudo bem? Então, por exemplo, o programa Blindagem Emocional é uma oportunidade de você fazer talvez esse resgate de uma maneira segura, orientada comigo durante 21 dias. Eu vou estar durante 21 dias com você. Então, bit.ly/blindagem T7 para você participar da blindagem emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então entenda que essa ferida emocional não é algo irreal, ela é muito real. E para isso, você começa agora a entender
que quando você sofre, por exemplo, uma traição, quando você sofre, né, um desajuste com alguém, né? Quando existe ali um conflito com alguém e você muitas vezes é a vítima, você precisa começar a entender que perdoar não pode ser algo leviano. Perdoar não é leviano, não deve ser leviano. Porque a dor que você está sentindo, ela é real. Ela merece ser o quê? Respeitada, ela merece ser acolhida. Então, para você, principalmente eu vou falar para você que foi vítima, que é vítima talvez de uma situação como essa. E eu tenho certeza que se eu perguntar para alguém se identificar aqui, várias pessoas vão escrever eu aqui. Se você quiser escrever, escreva, tá bom? Mas se você não quiser escrever, também não escreva. Eu vou entender, né, a sua privacidade, né? Mas entenda que perdoar precisa ser levado muito a sério. Porque é muito fácil você, digamos, cair na tentação de perdoar alguém. Porque quando você perdoa alguém, é como se você fosse alçado a um posto, né, acima, né, como se você estivesse acima da pessoa. Nossa, eu perdoei a pessoa, olha como eu sou superior, como eu relevo isso. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. E você vai entender aqui. Por isso que muitas histórias, elas acabam não prosperando como deveriam. Por quê? Porque perdoa-se de maneira leviana. Não se perdoa da maneira certa. E isso gera mais problemas. Obrigado, Nilzete. Obrigado pela tua sinceridade. Isso não gera a paz que você queria tanto. Isso, na verdade, vai gerar mais problema. Por quê? Você cai nessa tentação de perdoar rápido, de seguir em frente. E aqui é muito importante. Eu não estou falando que você tem que ficar sofrendo pro resto da sua vida. Mas existe um período que você precisa acolher. Você precisa de tempo. De tempo. E a gente vai falar sobre isso agora. Por quê? Porque uma dor emocional, presta atenção nisso que eu vou colocar na tela agora. Uma dor emocional, ela precisa ser curada com tempo. Ela leva tempo para ser curada. Quando você começa a entender isso, você está abrindo um caminho real e verdadeiro para esse perdão. Isso, Zilda, a dor impede de perdoar. Por isso que a gente precisa acolher essa dor que você está sentindo por conta da traição, por conta de algo que aconteceu com você. Ou seja, presta atenção aqui, a primeira coisa que eu vou falar muito séria para você, que talvez precise ou ache que tenha que perdoar alguém. Faça no seu tempo. Você é a vítima. Se você for a vítima. Você é a vítima. Perdoe no seu tempo. E presta atenção aqui, para de achar que você tem que perdoar no tempo do outro. Não perdoe no tempo do outro. Nossa, Gata, mas isso é muito ruim. Puxa, mas a pessoa está me pressionando. Claro que ela está te pressionando. Sabe por que ela está te pressionando? Ela está te pressionando para ter esse perdão, por quê? Porque ela fez AM 3 pontinhos e ela tem uma coisinha chamada culpa nas costas dela. E essa culpa está consumindo ela. Então o que ela quer fazer? Ela quer tirar essa culpa dela porque está pesada. Então quando você perdoa ela, o que ela faz? Ela tira a mochilinha da culpa e ela consegue seguir a vida dela. Só que, sabe o que está acontecendo? Quando você perdoa no tempo do outro, a pessoa está tirando a mochilinha e está dando para você. Por quê? Essa mochilinha vai para você automaticamente. Quando você não dá tempo para acolher essa ferida emocional. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se você entendeu isso. Isso é muito importante. Bom dia, Silvana. Seja bem-vinda. MJ Rodrigues também por aqui. A Terena
Edivandro, fala Edivandro. A Nath também por aqui, Maria Socorro. A Franciele Lopes, bom dia Franciele. A Ana, consultor saúde. Muita gente aqui, que legal. Tá fazendo sentido para você? Perdoe no seu tempo. No seu tempo, sem pressa. E você que talvez fez a M3 pontinhos com outra pessoa, eu sei que tá pesado para você. Eu sei que você está carregando uma mochila pesada. Mas essa pressa, ela não vai resolver o seu problema. Quer dizer, ela pode resolver o teu problema momentâneo. Mas a pessoa, se ela não perdoou verdadeiramente você, esquece. O problema vai só aumentar. O problema só vai aumentar. Tudo bem? Então entenda que a gente precisa acolher a nossa dor e dar tempo a ela. Essa é a base de um processo de perdão. É o tempo. Nossa, Gata, mas tem um tempo exato para isso? Não. Mas ao mesmo tempo, para quem, digamos, precisa perdoar a vítima, ao mesmo tempo você precisa também entender que você ficar ruminando isso o resto da sua vida não vai te levar a lugar nenhum. E às vezes você precisa encerrar a história. E talvez hoje te falte coragem para isso, para encerrar a história. Na blindagem emocional, no programa, a gente fala, principalmente na reta final, de regras. Regras que a gente estabelece para si. Regras que a gente entende que são boas para a nossa vida. Porque a gente foi acostumado a seguir regras que não necessariamente são boas para a gente. E a partir daí, a gente precisa entender quais são as regras que não podem ser rasgadas. E quando se rasga uma dessas regras, é uma decisão que às vezes você vai ter que tomar, uma decisão muitas vezes de romper com uma pessoa, a decisão muitas vezes de fechar uma porta, porque você não pode se permitir mais ser desrespeitada. Você não pode mais permitir que outra pessoa venha e rasgue a sua regra. Faz sentido isso para você? E isso vem através desse autoconhecimento que a blindagem traz. Porque aí eu sei quais são as regras importantes para mim. E isso, Silmara, muitas vezes nós só cumprimos um protocolo. Excelente. Patrícia Luft, obrigado, viu? Obrigado. Patrícia comprou 3 selos aqui para ajudar o Johan. Gratidão, Patrícia. Muito, muito obrigado. Eu vou te falar um erro muito comum, além dessa questão do tempo, né, de você perdoar no tempo do outro e não no seu tempo. É um erro que é extremamente comum quando se fala de perdão. Compensação. Uma tentativa, depois desse perdão muitas vezes precipitado, é a compensação para, digamos, para apagar aquela história. É como se você passasse uma borracha. Um exemplo muito comum. Um casal se teve lá uma situação de traição, ambos se machucaram e aí eles decidem voltar. Esse perdão ele é feito às pressas, enfim, a pessoa perdoa. E muitas vezes, presta atenção, a pessoa que perdoa, ela não está tomando a decisão racional. Ela está tomando uma decisão emocional. Por quê? Ontem a gente falou disso à noite. O medo de talvez perder aquele relacionamento, por pior que seja, porque existe uma demanda emocional criada lá na infância, porque ela não foi amada pela mamãe, ela não foi amada pelo papai, e essa demanda emocional, essa ferida está aberta, e eu encontrei, por exemplo, no meu marido, na minha esposa, a tentativa para que essa ferida seja tapada. Então, quando essa pessoa está indo embora, o meu medo de ficar sem essa pessoa é muito maior do que a ferida da minha dignidade. E aí eu aceito muitas vezes, eu relevo muitas vezes uma traição, eu relevo muitas vezes uma situação ruim. E aqui o erro muito comum que é a compensação. O casal
se separa, decide voltar, por conta muitas vezes dessas demandas emocionais, né, criadas lá atrás. E aí, para compensar, eles falam o seguinte: puxa, vamos ter um filho agora, porque um filho vai melhorar a relação. Alguém já viveu isso ou ouviu isso? Talvez você já tenha vivido isso. E aí a pessoa fala o seguinte: agora vai ficar tudo bem, porque vai chegar um filho e um filho vai unir o casal. E essa é uma das maiores mentiras que você acredita, porque filho nenhum vai juntar, vai melhorar relacionamento. E eu não gosto de falar muito palavrão, né? Mas é uma puta sacanagem você fazer isso com uma criança. É muita sacanagem você botar já nas costas de uma criança a responsabilidade pela felicidade do casal. É uma grande sacanagem. A criança não tem nada a ver com isso. E ela já chega com essa responsabilidade. E aí essa compensação, ela acaba obviamente fracassando, porque essa compensação ela traz no início algo intenso, mas quando passa essa euforia, o que acontece? A ferida está exposta, ela está aberta. E aí, o que acontece? Não resolveu nada. Porque essa solução é apenas, presta atenção aqui, é apenas um anestésico. É um remedinho que você passa. Boa, Marta, filho não merece carregar o peso da infelicidade dos pais. É apenas um anestésico. Porque as feridas continuam lá, elas estão abertas. A cada gatilho que você recebe, você sofre. Essa hipercompensação é apenas uma fuga para você curar as suas feridas emocionais. Tudo bem? Está fazendo sentido isso para você? Coloca aqui para mim o coraçãozinho para eu saber se você está entendendo isso. Por isso que é fundamental você respeitar o tempo de cura da ferida emocional. Você precisa respeitar isso dentro de você. E às vezes vai levar tempo, sim. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, você não pode passar o resto da sua vida com essa ferida, ruminando isso. Tem uma hora que você tem que o quê? É como o luto. Você precisa viver o luto. Mas tem uma hora que você precisa seguir em frente. Você precisa seguir em frente. Mas acolha, se acolha. Porque esse perdão apenas da boca para fora, ele não é real. E sabe por que ele é um problema? Porque isso vai gerando uma culpa dentro de você que perdoou. Porque, digamos, a pessoa que foi perdoada, ela está se esforçando até, ela pode até realmente estar se esforçando para melhorar. Às vezes não. Mas às vezes ela está mesmo, ela está se esforçando, ela escorregou uma vez e ela está se esforçando para melhorar. Só que você ainda está ferido, você ainda está ferida. E você não consegue enxergar isso. E aí aumenta o que? A sua culpa. Nossa, eu sou o problema. Eu sou o problema. Eu sou o problema. Então entenda que você não tem culpa. Você, na verdade, é só responsável por esse sentimento de culpa que você acabou criando dentro de você. Por quê? Porque você perdoou no tempo do outro e não no seu. Você não deu tempo. Você não deu tempo. Tá fazendo sentido isso para você? Então, perdão exige tempo. Perdoar exige tempo. Perdoar precisa ser verdadeiro. E o perdão vem da compreensão, guarda isso. Vem da compreensão dos contextos, vem da compreensão das histórias e da sua própria história. Perdoar também, presta muita atenção aqui, as pessoas acham que perdoar é simplesmente esquecer. Ah, tá bom, a gente passa uma borracha nessa história e a gente segue em frente. As pessoas acham que perdoar é simplesmente você
enterrar o que aconteceu. É você não conviver mais com a realidade daquele fato. Só que não é bem assim. Você não vai esquecer. Perdoar não é esquecer. Porém, perdoar verdadeiramente é você não sentir mais a dor. É você dessensibilizar aquela ferida. É como quando você, sei lá, quando era criança, você ralou os joelhos, você caiu com os seus joelhos e sangrou, abriu uma ferida ali, não doeu? Doeu muito. Você passou mertiolate é bem velho, né? É Kleber Quesada que me fala desses remédios aí da antiguidade. Machucou, não machucou? Você passou lá o mertiolate. Só que com o tempo, aquilo cicatrizou. Mas o corte foi tão grande, a ferida foi tão grande que deixou uma cicatriz. E quando você olha para o teu joelho, você lembra, né? Você olha para a cicatriz e você lembra, nossa, foi aquela vez lá que eu estava, sei lá, correndo, eu tropecei e caí com os joelhos no asfalto e cortou, ralou e fez essa cicatriz. Só que se você tocar hoje nessa cicatriz, dói? Responde aqui para mim, sim ou não? Dói? Não, não dói. Não dói, por quê? Porque a ferida foi curada, mas a cicatriz está ali. Você sempre vai lembrar. Quando você olhar para aquela cicatriz, você fala o seguinte, puxa, aconteceu tal coisa. Então você não vai esquecer a traição que você sofreu. Não tem como você esquecer. Só que você precisa o quê? Dessensibilizar isso. E você vai dessensibilizar isso de uma vez? Muito difícil. Mas é um treino. Da mesma maneira que você, digamos, aprendeu a sentir aquela dor, você pode desaprender a não ter mais aquela dor. Então, dessensibilizar é o que você precisa fazer. Você precisa tirar aquela emoção associada. É o que a gente faz, por exemplo, num processo de hipnoterapia. A gente tira aquela emoção para dessensibilizar aquele fato. Mas não significa que você vai esquecer. Então, perdoar, presta atenção, não tem nada, absolutamente nada com esquecer. É impossível. Só que muitas vezes a pessoa que foi perdoada, e quando às vezes você retoma o assunto, né, sobre aquilo, por quê? Porque você não curou a ferida para valer, você retoma o assunto por um gatilho que você recebeu, o que a pessoa fala para você? Nossa, mas você fica lembrando disso. Você não esquece. Apaga isso da sua memória, vamos seguir em frente. É muito fácil você falar. Mas aí tá, qual é o problema? O problema é que você perdoou no tempo do outro e não no seu. Tudo bem? Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você está entendendo isso. Oi Andresa, seja bem-vinda, direto do Canadá. A Amanda, a Carol também por aqui, seja bem-vinda. A Deca também, a Lucinda, Gabi Tombesi, a Dani Garcia de Dubai, fala Dani. Cláudio Cristal, fala Cláudio, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Tá fazendo sentido para você? Então, entenda que perdoar não é esquecer. Assim como você precisa perdoar no teu tempo e não no tempo do outro. O outro precisa se livrar da culpa. Por isso que ele quer pressa, por isso que ele quer agilidade. Ele não quer esperar o seu tempo. Mas você precisa dar o tempo. E a terceira e última dica que eu vou te dar aqui sobre como perdoar da maneira certa e sem arrependimento tem a ver com isso daqui que eu coloco na tela para você. Perdoar não significa permanecer. Perdoar não é permanecer. Muitas pessoas, elas caem nesse erro de que se eu perdoei, eu preciso continuar junto. Meu marido me traiu, então eu perdoei ele, então significa que a gente vai continuar junto. Perdoar não significa permanecer. Perdoar não significa você manter os mesmos laços com quem te traiu. Não significa isso. Você pode perdoar uma pessoa, mas você seguir a sua vida. Porque essa construção
dessa traição, ela traz muito da sua história também. E da história, claro, do outro. Isso não significa que você tenha que permanecer junto com a pessoa. E esse é um outro erro também. As pessoas acreditam que eu perdoando, a gente precisa continuar junto. E isso só vai criar mais problemas. Como eu falei, quando você não perdoa no seu tempo, quando você está perdoando no tempo do outro, quando você acredita que perdoar é esquecer, você fatalmente vai achar que perdoar é permanecer. E talvez aquela relação já não sirva para você. Nós temos uma dificuldade imensa de fechar histórias. Por quê? É o medo da rejeição, o medo de não pertencer, o medo do arrependimento. Nossa, e se eu me arrepender? Só que a gente precisa entender que esse medo do arrependimento é um medo imaginário, não é um medo real. Pode ser que você se arrependa? Claro que sim. Mas esse medo muitas vezes ele não existe. Porque a evidência do teu presente é tão clara que a tua vida com essa pessoa já não valia a pena, que você já estava num relacionamento abusivo, que você já estava num relacionamento desgastado, que você sabe que não vai para frente, mas o medo que tem a ver com provavelmente uma ferida emocional lá atrás, ligada muitas vezes ao amor que você não recebeu da mãe ou à interpretação que você tem a respeito, faz com que você o quê? Aceite continuar junto com essa pessoa. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber se você entendeu isso. A falta desse perdão real e verdadeiro, ele tem causado muitos problemas para as pessoas. Porque quem paga normalmente a conta, para quem é mãe e para quem é pai, são os filhos. Os filhos estão vendo essa infelicidade do casal, da mãe, do pai. Os filhos estão vendo, estão aprendendo desse jeito. E claro, você que perdoou muitas vezes da boca para fora, sem realmente dessensibilizar aquela situação, sem compreender a situação, você está se sentindo culpada por isso. E essa culpa te paralisa. Essa culpa, ela ataca a sua autoestima. Você se sente alguém incapaz. Você se sente alguém que foi fraca. E quando a tua autoestima ela está baixa, você não consegue confiar. Você não consegue confiar em si, principalmente no outro, mas principalmente em si. E quando você não confia em si, você não consegue agir. E sem ação não há transformação. Eu falo todo dia isso aqui para você. Se você quer mudar a sua vida mesmo, você precisa o quê? Resgatar a sua confiança. Mas para resgatar a sua confiança, você precisa o quê? Resgatar a sua autoestima. Sem autoestima eu não confio e sem confiar eu não ajo. Está entendendo a importância de você resgatar a confiança e você cuidar da sua autoestima? Porque quando você perdoa de maneira leviana, você vai se arrepender. E isso vai te machucar demais. Isso vai te deixar muito, muito machucada. Porque a cada movimento que a outra pessoa faz, aquilo vai atacar a tua autoestima. E você vai se sentir cada vez mais culpado. E a culpa é uma grande prisão. E quando você está lá dentro dessa prisão chamada culpa, você vai se sentindo cada vez pior. E aí você não tem um controle emocional, você está sendo controlada pelos seus medos e você vai diminuindo, você vai ficando pequenininha até um ponto que você está sendo totalmente manipulado pelas outras pessoas. Isso não é vida. Muito pelo contrário. Isso é sobrevida, você está sobrevivendo. E aí eu te pergunto, até quando que você vai aceitar as migalhas da vida? Até quando que você vai aceitar
viver pequenininha, pequenininho. Eu acredito que você nasceu para ser algo, você tem algo muito grande para oferecer para o mundo, muito grande. E a cada dia é um dia a menos, a cada dia que passa, você está deixando um dia ir embora. E quando seus dias não valem a pena, quando você olha para trás e o seu dia não valeu a pena, pode ter certeza que a tua autoestima vai ficando cada vez pior. Porque você sabe que você poderia ter feito diferente, mas você decidiu não fazer nada. Você está deixando a vida passar, está deixando a vida te levar. Decisão, tudo começa por uma decisão de você realmente olhar para a sua história com verdade. Olhar para a sua história como ela precisa ser olhada. E talvez nesse processo você vai se desconectar de algumas pessoas, inclusive dessas pessoas que machucaram você. Existem pessoas que vão passar pela sua vida. Quantas pessoas que já não passaram pela sua vida e que foram importantes em um determinado momento, mas hoje você nem lembra direito o nome delas? Tem uma música, né, do Oswaldo Montenegro que fala isso, A Lista. Tá entendendo que esse perdão, ele precisa ser olhado de uma maneira com muito mais profundidade? Não caia nessa conversa que você precisa perdoar, porque perdoar é algo, sei lá, divino, perdoar é algo que te coloca num outro patamar, com um ar de superioridade. O perdão, ele tem que vir do coração, de verdade, não apenas da boca. Perdoar da boca para fora não resolve absolutamente nada, porque você livra a pessoa que te machucou da culpa. E aí ela tá lá toda pirilampa andando pela floresta. E você tá se sentindo uma M3 pontinhos. Você tá se sentindo culpada com isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ler aqui uns comentários. Bom dia, Júnior, tudo bem? Cris Marchiori, verdade. E perdoar não é esquecer. Tem pessoas que a gente perdoa e a reincidência não para. É um loop infinito. Pois é, e aí você vai continuar nesse loop infinito? Você não. E aqui uma coisa que eu falei ontem à noite, na live da noite. Para com essa ilusão de achar que você pode mudar o outro. Isso é muito comum, né? Em relacionamento. A mulher é traída e ela acredita que ela vai ter o poder de mudar o outro lá que traiu. Não cai nessa ilusão. Você controla poucas coisas na vida. Você controla o teu corpo, as tuas emoções e olhe lá. Você não controla se o outro realmente vai te trair ou não, se agora ele vai ser fiel ou não. Você não controla isso. Isso não está no teu controle. Então, como a Cris trouxe aqui pra gente, essa reincidência não para. E aí, você vai continuar assistindo esse loop infinito onde você é feita de boba? É isso? A tua vida se resumiu a isso? A ser feita de boba? Para com isso, por favor. Você merece muito mais da vida. Acredita no que eu estou te falando. Bom dia, Ana Paula. O Clóvis não é vida mesmo. Depois da blindagem emocional, mudei muitas coisas na vida. Uma delas foi o sedentarismo. Recuperei minha autoestima. É isso. O Clóvis perdeu 25 quilos desde a turma 5. E olha, recuperar a autoestima é o que vai gerar para você essa confiança, essa ação e a transformação. Quando eu tô com a minha autoestima elevada, quando realmente eu me gosto, quando eu me acolho, quando eu me entendo, puxa vida, você consegue agir. Você consegue confiar e seguir em frente. Você não para. Tudo bem? Sirlei, isso, faça uma lista de grandes amigos. Isso, é a lista, não é o nome da música. Boa, boa, boa. Excelente. Coloca aqui então para mim qual foi o seu maior aprendizado hoje. A gente falou de perdão. Vou retomar aqui algumas coisas importantes só para você
guardar aí com mais clareza, mas vai colocando aqui o seu aprendizado. Não é o fato que te machuca, e sim a sua interpretação, a interpretação que você dá. Por isso que você precisa ressignificar as interpretações que existem aqui. Falei também sobre a semelhança de dores físicas e emocionais. A neurociência já explica, quando você sofre, quando você toma uma pancada, uma dor física, ativa um circuito cerebral, o cíngulo anterior dorsal, e esse mesmo cíngulo anterior dorsal ele é ativado quando você está dentro de uma dor emocional. Ou seja, a dor emocional ela é real, ela traz angústia, ela precisa ser acolhida. Aí a gente começou a falar de perdão. Perdoar não é leviano, não pode mais ser leviano. Você não pode mais achar que perdoar é da boca para fora. O perdão precisa de tempo. E você precisa respeitar o seu tempo se você for a vítima. E se você foi a pessoa que causou a dor, você precisa respeitar a dor do outro. É fundamental que você respeite a dor do outro. Agora, o outro que sofreu, a vítima, também precisa entender que uma hora ele precisa seguir em frente. Ficar só sofrendo não vai adiantar absolutamente nada. Então não perdoe mais no tempo do outro. Um erro comum, a compensação, né? Eu fiz errado, né? Mas eu me juntei com a pessoa de novo e agora a gente vai compensar. Filhos, né? Filhos surgem a partir dessa compensação. Erro fatal. Isso é um anestésico, A gente precisa respeitar, sem dúvida nenhuma, o tempo de cura da ferida emocional do outro. Porque senão isso vai gerar culpa em você. E quando gera culpa, você fica dentro de uma prisão. Perdoar não é esquecer. E também perdoar não é permanecer. Não dá para você esquecer, porque a cicatriz vai ficar aqui, mas você precisa dessensibilizar. Porque quando você toca na ferida e ela dói, é porque ainda o quê? Ainda você não perdoou. Por isso que quando as pessoas que fazem hipnoterapia comigo, quando tem alguma questão de perdão, eu insisto muito. Tem certeza? Não tem mais raiva aí? Procura se tem raiva aí. Eu insisto por quê? Porque enquanto existir 1 milímetro de raiva, você não vai conseguir perdoar. Você só vai conseguir perdoar quando a emoção ela for dessensibilizada. Tudo bem? E perdoar não é permanecer. Você não precisa permanecer ao lado de uma pessoa só porque você perdoou. Tá bom? Deixa eu ver aqui alguns aprendizados. A Cirlei, perdoar da boca para fora não é verdadeiro. Perdoe no seu tempo. A Zilda, se amar. A Rosana aqui, eu preciso de tempo para perdoar. Excelente. A Lohane, perdoar não quer dizer esquecer e tentar ter uma outra visão sobre aquela traição mesmo que seja difícil. Exatamente. Não dá para você esquecer. O que dá é para você dessensibilizar. Você vai olhar para aquela história e você não sofre mais. A Maria, o perdão tem que vir do coração, ser real para você se libertar dessas correntes. Excelente, tem que ser verdadeiro. E o perdão vem da compreensão. A Silmara, a Silma Maria Leite, desculpa, que o perdão tem que ser muito profundo. E isso exige profundidade. Excelente. A Silvana, perdoar em meu tempo e não ter obrigação de permanecer. A Silvana, levei 8 anos para perdoar. Cristina, respeitar o tempo para perdoar verdadeiramente. Excelente, Cristina. Muito, muito bom. Entenderam sobre o perdão? Você não vai mudar a sua vida se você estiver carregando essa mochila da raiva, da culpa. Você precisa perdoar. E claro, se perdoar também. Tudo bem? Boa, Andresa, perdoar não é permanecer. Perdoar não é permanecer, não significa permanecer. Tá bom? Bom, à noite, boa, Marta, ressignificar experiências e aprender a liberar o perdão. Exatamente. À noite, claro, tem live da Blindagem Emocional às 21h15. Mas antes, deixa eu falar para você, as inscrições do programa Blindagem Emocional, elas estão abertas. A gente começa no dia 11 de outubro, daqui a 2 semanas, 11 de outubro, sempre às 21 horas, horário de Brasília. E para você participar, olha só,
4 parcelas de R$ 197 ou R$ 497 à vista. E pode ser no boleto esse parcelamento, ok? Então você pode participar agora da blindagem emocional. É só você entrar, bit.ly/blindagem T7. Na blindagem a gente vai falar muito sobre perdão dentro dos processos terapêuticos que a gente faz. Então venha para você se libertar desse peso, tá bom? E esse preço promocional, ele vai até sexta-feira, 23 horas e 59 minutos. A partir de sábado, preço cheio vai ser R$ 997, tá bom? Então, venha, é a última turma de 2021 e eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito, muito. À noite, e se você tiver alguma dúvida, me manda direct, tá bom? Pode me mandar direct que eu te respondo. À noite, falaremos sobre esse assunto aqui, ó. Como voltar a confiar em si e no mundo ao seu redor. É sobre isso que a gente vai falar às 21 horas e 15 minutos, tá bom? Então, eu espero você às 21 horas e 15 minutos, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê. Tchau!